que são termoplásticos? O termoplástico é um plástico que, a uma dada temperatura, apresenta alta viscosidade, podendo ser conformada e moldada. Antes de atingir o estado fundido, passa por uma transição vítrea. Exemplos de termoplástico são o polipropileno, o polietileno, o polimetil metacrilato e o policloreto de vinil, entre outros. Os termoplásticos podem ser submetidos ao processo de aquecimento e à fusão de diversas vezes. Portanto, tem como a vantagem a possibilidade de serem remoldados e reciclados facilmente. Como composição, os termoplásticos apresentam ligações lineares que formam polímeros, de maneira geral. Sua sensibilidade ao calor e seus componentes químicos fazem com que sejam facilmente manipulados e transformados em produtos rígidos ou flexíveis, conforme a intenção que pretendem moldar. Portanto, a intensidade de calor sobreposta à matéria é quem irá determinar a forma que o produto terá. Para que servem? Os polímeros termoplásticos podem ser utilizados para a fabricação de produtos em diversos segmentos de mercados. São materiais extremamente versáteis que podem ser moldados por diversos processos de transformação, podendo ser aplicados de peças extremamente simples a peças técnicas com geometrias complexas. A partir de termoplásticos como polietileno, polipropileno, PVC, poliestireno, EVA, poliuretano, entre outros, podem ser produzidos materiais como CDs, copos plásticos, caixas de DVDs, aparelhos de barbear, mangueiras, tubos e dutos, brinquedos infláveis, luvas cirúrgicas, fios elétricos, pranchas de surf, cintos e diversos outros produtos utilizados no dia a dia e na indústria. Qual a importância da temperatura na produção de termoplásticos? Como já dito anteriormente, os termoplásticos, quando aquecidos a uma certa temperatura, ficam moldáveis. Por isso, desde a fabricação da matéria-prima, das peças plásticas, o processo necessita de um cuidado com a temperatura. O ponto de fusão de um termoplástico está entre 180 a 230 graus. A essa temperatura ele fica com uma aparência pastosa e densa. Isso permite que ele possa ser moldado em diferentes formas no processo de injeção. O plástico é injetado dentro de um molde específico para algumas peças e é resfriado para adquirir o formato. No processo de sopro, acontece de forma parecida, com a diferença de que é aplicada uma pressão de ar dentro do molde, apertando o plástico contra o molde ou deixando oco. Já no processo de extrusão, o plástico passa por dentro de um cilindro aquecido até chegar em 2 cilindros que compactam e esfriam o plástico, enquanto vai se rolando em grupo. Reciclagem. Uma das grandes vantagens do termoplástico é sua reciclabilidade, por conta da sua possibilidade de fusão. O processo de reciclagem do termoplástico começa com a coleta dos plásticos mandados para reciclagem, onde são separados em tipos de plásticos. São eles poliestireno, PVC, etilenoacetato de vinila, poliuretanos e outros. Após isso, são prensados e transportados. São limpos e triturados, separados pela cor e vão para o processo de fundição, onde também irá ocorrer a extrusão para transformá-lo em longos filetes de plástico, que serão picados novamente e agora armazenados para serem vendidos. Graças às características do termoplástico, ele poderá ser usado normalmente como matéria-prima de novo em fábricas. O mesmo plástico pode ser reciclado inúmeras vezes, tornando assim muito bom para a indústria. O termoplástico ele é a matéria-prima mais utilizada aí para a fabricação de vários tipos de plástico, e ele pode ser submetido ao aquecimento e fusão por diversas vezes. O plástico ele é produzido através de um processo químico chamado de polimetrização, e através desse processo químico ele produz uma união de monômetros para formar polímeros, a partir do petróleo, que é a sua matéria-prima. A partir disso, ele pode ser enviado para as indústrias, que daí já vão ser feitos os produtos, que por exemplo aqui tem a produção de plásticos flexíveis,
que são as sacolas de mercado, que é feita a partir da extrução do plástico. Tem o processo de sopro do plástico novamente, que é usado para a produção de plásticos mais rígidos também, né? O cara vai soprar o plástico para fazer uma bacia. É na sola da bota, é na palma da bota.